Muito bem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma função de vigilância pós-comercialização e vigilância de mercado, que é parte dessa ferramenta de benchmarking. Alguns já devem conhecer a ferramenta e talvez se lembrem de que há duas funções, uma que é sobre vigilância, a outra é controle e vigilância de mercado. Que usam siglas diferentes. Para os dispositivos médicos, nós resolvemos juntar as duas funções e ter uma função única que é chamada de PS, que é para vigilância pós-comercialização e vigilância de mercado. Nós fizemos isso por vários motivos e eu espero que isso fique claro depois dessa apresentação que farei agora. Vocês vão entender melhor por que nós tomamos essa decisão e por que nós achamos que os dispositivos médicos têm algumas especificidades. Então, a aplicação de um modelo médico, nesse caso, talvez não seja. Bom, reformulando, seria para tornar o trabalho mais custo eficiente usando um mínimo de recursos. Eu vou começar com duas definições. Nós trabalhamos com autoridades regulatórias e agora estamos acrescentando esses dispositivos médicos às funções legais e estamos tentando ampliar o trabalho. E muitas vezes as pessoas pensam em vigilância pós-comercialização, como uma amostragem dos produtos na cadeia de suprimento, depois de sua distribuição ou durante sua distribuição, e a testagem desses produtos. Mas no caso de dispositivos médicos, isso funciona um pouco diferente, porque é muito difícil fazer uma amostragem e testes de produtos, e boa parte, ou melhor, há muitos dispositivos médicos. Portanto, não podemos trabalhar dessa maneira, não podemos fazer uma amostragem, testar produtos de acordo com especificações, porque precisaríamos de centenas de milhares de pessoas trabalhando nos órgãos reguladores. Portanto, nós temos uma abordagem diferente. Nós delegamos boa parte da responsabilidade ao fabricante para garantir que os produtos sejam seguros, se desempenhem bem e tenham boa qualidade. Os dispositivos médicos, então, são s passam por esse processo, hã, que é uma responsabilidade dos fabricantes e é feita uma coleta e uma análise desses dispositivos médicos que estão no mercado. Isso é um pouco diferente da revisão de evidências, de dados. Aqui nós estamos trabalhando com os fabricantes e claro que um fabricante não está em todos os lugares ao mesmo tempo e pode ser que eles também tenham que contar com seus representantes locais. Mas o fabricante sabe exatamente para onde mandou seus produtos, eles conhecem os números de série, os modelos, para onde foram distribuídos. O fabricante também sabe onde houve notificação de produtos, sobre os produtos. Nós não usamos mais a palavra reclamação ou queixa, embora essa palavra seja usada nos documentos do ISO, mas hoje em dia nós falamos mais de coletar experiências, porque isso envolve experiências boas e ruins. E aí nós podemos filtrar as informações, e algumas informações são importantes para os reguladores, mas outras informações são importantes para os fabricantes, para que eles possam entender como melhorar o design do produto, como tornar o produto mais útil. E no caso dos medicamentos, isso é diferente, porque no caso do medicamento é uma pílula, por exemplo. Será que você consegue engolir? Esse é um fator, mas no caso do dispositivo médico, muitas vezes há incidentes notificados que, podem ocorrer por causa do uso do dispositivo, um uso errado. Então, o design pode ser modificado para garantir que esse produto não seja um risco. Portanto, essa vigilância pós-comercialização é algo que os fabricantes fazem, então você precisa de disposições legais que criam isso, essa obrigação para o fabricante.
Então, essa função de vigilância exige alguns controles para garantir que os dispositivos estejam dentro das especificações que existiam quando esse produto entrou no mercado, foi lançado no mercado. Isso pode ser ah, uma série de ações, parte é a análise dos dados. Isso é muito importante para a vigilância pós-comercialização. Vocês vão ver que eu tenho uma caixa aqui, em muitos slides, porque eu coloquei nessa caixa os subindicadores que vêm daquele documento de referência para a ferramenta GBT da OMS. Aqui nós temos as disposições legais para a vigilância de mercado e os controles para esses dispositivos que são inseguros. E no caso dos medicamentos em geral, pensamos em falsificação ou um produto abaixo da qualidade, mas no caso do dispositivo está tudo mais misturado. Esse dispositivo pode não funcionar, pode deteriorar e pode haver um erro no uso, mas em geral isso está mais unificado. Então, o que significa dizer que o fabricante deve fazer a vigilância pós-comercialização, que os fabricantes devem coletar informações sobre o seu produto? Como eu mencionei aqui nessa caixa, rosada, nós temos indicador. Então, deve haver, disposições legais e é importante ter também disposições sobre os representantes locais. Eu sei que em alguns países é difícil lidar com terceiros que estão em outros países, por exemplo, mas também é preciso ir além desse meio local. Vamos ver daqui a pouco por que isso é importante. Em primeiro lugar, é importante ter uma maneira de coletar o feedback do usuário. Usuários são os profissionais da saúde, são os hospitais, são os laboratórios, mas também são comunidades, pacientes e cidadãos. Eles podem também fazer autotestes e há dispositivos que são comprados pelos consumidores. Em geral, são dispositivos com um risco mais baixo, mas eles também estão envolvidos. Podemos pensar aqui, por exemplo, nos testes de Covid que são feitos em casa, de hepatite, etc. São testes que são usados fora dos estabelecimentos de saúde, são usados em casa. Então, é preciso ter um meio para coletar todas essas informações dessas diferentes fontes, garantindo que os detalhes para o contato estejam no rótulo do dispositivo. Depois, os fabricantes precisam ter um meio de fazer uma filtragem, uma triagem, para entender que tipo de feedback seria um incidente e deve ser notificado. E também o que deve ser encaminhado a um órgão regulador em uma jurisdição ou outra. Depois é a responsabilidade do fabricante fazer uma análise da causa. Eu sei que é difícil para pessoas que não são dessa área regulatória entender isso, mas o fabricante é a melhor pessoa para fazer essa análise da causa. E os reguladores devem supervisionar isso, devem verificar se eles realmente estão fazendo um trabalho científico, um trabalho que segue procedimentos documentados e também que está sendo feito de uma maneira oportuna, ou seja, que eles estão agindo rapidamente para mitigar os riscos ao paciente. E isso acontece porque o fabricante sabe exatamente como construíram, como fabricaram aquele dispositivo. Eles entendem como foram feitos os diferentes lotes e como os produtos que têm componentes semelhantes, por exemplo, são diferentes. Depois eu vou falar sobre a minha especialidade, mas eu estou pensando aqui, de vários componentes que são usados em muitos produtos e são, produtos que são usados em vários, sistemas de fabricação diferente. Há elementos que podem ser usados em vários
sistemas de fabricação, algo usado num dispositivo para malária pode ser usado também em outros dispositivos, portanto, é importante considerar esses elementos também, e também é o fabricante que deve estabelecer se uma correção deve ser feita, porque eles entendem quem recebeu o produto, eles entendem também qual é a abrangência dessa correção. Como regulador, você precisa entender o que acontece no seu país, na sua jurisdição, mas às vezes você não sabe o que acontece em outras partes do mundo. E isso pode ser fora da sua região, porque os dispositivos médicos viajam pelo mundo e são usados em vários meios diferentes. Portanto, às vezes é difícil minimizar o risco, a menos que os fabricantes tenham essa obrigação mesmo. E é por isso que é importante ter legislação que exija essa vigilância dos fabricantes, isso é altamente recomendado. Então vamos ver aqui na tela, temos algumas definições. O que que é o feedback do usuário? Era o que antigamente era chamado de uma queixa, mas podem ser outras informações também, que têm a ver com o treinamento do usuário, instalação do produto, manutenção e também levantamentos. Digamos que alguém vendeu um produto para um cliente, mas aí de repente eles não estão vendendo mais o produto. O fabricante deve perguntar, deve procurar saber o que aconteceu com a experiência com esse produto, porque eles não estão mais vendendo. Então é importante ser proativo, procurar a informação em vez de só esperar uma queixa, por exemplo. Também temos a correção. Não estamos falando de recall sempre. Há modificações que podem ser feitas, que têm a ver com o update de um software, pode ser um ajuste nas instruções também, e também pode acontecer uma mudança no estabelecimento que fabrica o produto, o design pode ser modificado, o processo pode ser modificado. Pode haver um controle diferente no lançamento do produto, pode ser feito um controle de qualidade diferente, há muito que pode ser feito para melhorar o desempenho de produtos. E eu falei sobre o feedback do usuário que o fabricante pode receber. E é muito importante que os reguladores também fiquem sabendo de alguns incidentes de alto risco, porque, como regulador, você não quer receber todo o feedback de um dispositivo, você precisa lidar bem com seus recursos e você deve conseguir enfocar bem os eventos, os incidentes que são mais importantes e que têm um impacto na saúde pública, na saúde dos indivíduos. Então, quando criamos as diretrizes, nós procuramos ver o que os órgãos reguladores estavam fazendo e que tipo de prazos existiam. Nós procuramos encontrar um ponto aqui no meio do caminho, ou seja, não ser muito rigoroso ou pouco rigoroso em relação ao que já existe. Então, se houver uma ameaça à saúde pública, essa notificação deve ser feita em 48 horas. O fabricante vai informar o fabricante, nesse caso, em 48 horas. Aqui embaixo nós temos uma definição do que é uma ameaça grave à saúde pública. Essa ameaça tem a ver com o ah, risco iminente de uma pessoa ou de mais de uma pessoa. E também se uma ação poderia prevenir essa morte. Então, são fatores a considerar. Se o incidente não se enquadrar nessa definição, e eu diria que nos 12 anos em que eu lido com isso, eu nunca vi um desses. Em geral, o que acontece é incidente que pode levar à morte ou prejuízo à saúde de um paciente ou de outro indivíduo. Esse tipo de incidente deve ser notificado até 10 dias corridos depois do que aconteceu. Bom, no caso dos diagnósticos in vitro, isso pode ser difícil de entender, porque raramente acontece uma morte associada esse dispositivo. Em geral, o que acontece mais é um falso negativo, então, falso positivo que leva a um diagnóstico errado,
também é um problema e deve ser notificado. Temos uma última categoria que seria morte ou um prejuízo grave à saúde do paciente, que pode, ter ocorrido. Aqui nós temos um prazo de 30 dias corridos. Então, os prazos têm a ver com o risco. Esses prazos estão muito, alinhados com os prazos da União Europeia. No caso dos Estados Unidos, há um prazo de 30 dias para tudo. Eu acho que nós somos talvez um pouco mais rigorosos, mas digamos que temos um prazo um pouco mais rigoroso do que os Estados Unidos e mais alinhado com a União Europeia. É importante perceber que isso se relaciona com um dos subindicadores sobre diretrizes para monitoramento. Então, é importante considerar esses prazos que são dados aos fabricantes para que eles possam notificar seu órgão regulador. Vocês podem seguir essas recomendações da OMS, como estão aqui. Agora, claro que se o fabricante estiver em vários países e tiverem vários prazos a seguir, fica difícil para eles, mas isso é importante porque também há multas associadas com os prazos, né? Isso deve ser considerado. Bom, o órgão regulador recebe dados e é preciso entender esses dados. Claro que acompanhamos cada incidente, mas também é preciso ver os metadados, procurando tendências e sinais. E isso pode ocorrer quando você tem um grande volume de incidentes, e você deixa de reagir aos incidentes, você tem uma maturidade melhor para ser mais proativo. Isso tem a ver com aquela transição do ML1 para o ML3 ou 4. Eu recomendo o seguinte: quando começarem a estabelecer esse sistema de incidentes, criem uma terminologia e códigos, porque muitos dizem que isso já é mais avançado, mas eu acho que não. Eu acho que mesmo no nível básico, isso é muito bom. Eu uso isso no banco de dados da OMS e eu acho que o uso de códigos é muito importante. Nós temos aqui a orientação do Fórum Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos. Eles colocam aqui eventos adversos e incidentes. Então, depende do organismo. Eles usam evento adverso, incidente, às vezes é sinônimo, às vezes um evento adverso é algo que acontece com uma pessoa e o incidente é alguma coisa que acontece com o dispositivo. Então, eu, pessoalmente, quero saber o que aconteceu com o dispositivo, não só o que aconteceu com a pessoa, porque eu preciso entender como esse dispositivo está funcionando e assim podemos evitar outros problemas futuros também. Nós temos um grupo de trabalho que desenvolveu essa terminologia e ela se ah, baseia no código dos Estados Unidos, da FDA. Eles foram muito generosos, ofereceram sua terminologia e o nosso grupo de trabalho usou esse material e procurou se alinhar com isso. Se você, já trabalha com esse IMDRF, esse Fórum Internacional, você talvez já conheça isso e já tenha começado a trabalhar nesse alinhamento. Aqui nós vemos 2 subindicadores com procedimentos e ferramentas para, receber notificações, né, tanto, com relação ao fabricante e também com relação a recalls. Que é muito importante. Então, nós queremos saber sempre qual é o problema do produto e qual é o impacto na saúde, como eu já disse. É importante saber o que acontece com o paciente, claro, mas às vezes eu vejo F26, ou seja, que não tem impacto na saúde, mas aconteceu um problema com o dispositivo que poderia ter, causado um diagnóstico errado, e aí isso cai dentro daquele prazo de 30 dias de notificação. Então, quando você começa
haver a taxa de falsos positivos, falsos negativos, a taxa de diagnósticos errados. Você tem que ver tudo isso, porque nem sempre um falso positivo ou falso negativo vai levar a um diagnóstico errado, é preciso ver a relação entre esses elementos também. Bom, é importante também receber informações sobre as investigações. O que que o fabricante fez para entender melhor o que está acontecendo com o dispositivo? Muitas vezes nós estamos tentando verificar que não houve um problema com o dispositivo também, né? Então, é importante fazer isso, porque às vezes é muito difícil mostrar a relação causa e efeito. E eu sei que isso também é importante em outras áreas, mas é importante, portanto, ver a investigação, os resultados e a conclusão. Eu uso isso para preparar minhas instruções também. Quando eu examino essas investigações, eu espero ver, no caso de um IVD, um diagnóstico in vitro ou um dispositivo de uso único, é importante saber que as amostras foram retidas e que serão testadas. Eu espero que tenha sido feita uma análise da tendência em relação a esse produto, em relação ao número de série. Eu também espero que os documentos da produção sejam examinados e também que tenha usado terceiros para testes, por exemplo. E com relação aos resultados, isso é muito importante. Qual é a causa e o que que nós podemos fazer? Digamos que seja um problema de software, na instalação do software, isso seria o resultado, e a conclusão pode ser: esse software não foi bem desenhado, não foi bem testado. Nós precisamos validar o software, então, reinstalá-lo e talvez tenhamos que mudar nossos procedimentos. Aqui na parte de baixo, também vemos que há a possibilidade de um dispositivo ter sido falsificado. Nós precisamos, portanto, trabalhar para detectar esses dispositivos e, às vezes, o resultado é falso negativo. Às vezes a gente vê, por exemplo, que foi uma data de vencimento que foi mudada, pode ser um problema só no rótulo, mas aí a conclusão pode ser de que o dispositivo foi falsificado. Eu acho que é muito útil poder usar isso para verificar métodos, resultados e conclusões dessas investigações. Eu já falei muito sobre o feedback do usuário, os incidentes, e aí tem alguns incidentes que precisam de uma ação corretiva. Às vezes é o usuário que precisa implementar alguma mudança para reduzir o risco. E aqui nós temos FSCA, que é um termo que nós usamos para as ações corretivas para a segurança em campo, que muitas vezes é o recall, né, mas é uma terminologia que está mudando. Bom, nós temos o caso do recall, modificação do dispositivo, mudança do dispositivo, ou seja, um dispositivo de backup pode ser oferecido, o dispositivo pode ser também destruído. Às vezes isso acontece num recall também. E também podemos ter aqui instruções para o uso do dispositivo. Esses são os casos mais comuns. Quando falamos de modificação do dispositivo, nós estamos falando do quê? Vamos ver esse segundo e terceiro. Uma mudança no rótulo. E isso pode afetar a bastante os produtos. Não há, por exemplo, um recall, simplesmente o que acontece é que o fabricante lança uma instrução. Outra coisa que é muito comum é fazer um upgrade de um software. Tudo que tem software, que tem um elemento eletrônico, sofre esses updates, isso é muito comum e isso pode resolver problemas com o dispositivo.
ter procedimentos para tratar dessas ações corretivas é importante, mas nós temos, por um lado, riscos, por outro lado, benefícios. Quando os riscos começam a superar os benefícios, temos que agir e essa ação muito provavelmente vai, mudar este desequilíbrio. Temos que também ter um representante autorizado do produtor para garantir que a atualização do software foi de fato realizada. Nós temos uma norma ISO que tem informação muito semelhante às diretrizes da OMS. Foram documentos produzidos paralela e independentemente, mas é importante ver que há uma harmonia ah, ah, entre esses dois documentos, um alinhamento. Um aspecto importante da norma ISO é o plano de vigilância pós-comercialização para os produtores. Isto significa uma atuação proativa, e isto foi publicado em 2020. Houve muitas mudanças, principalmente no âmbito regulatório europeu, e examinando os registros de produção e o acompanhamento pós-comercialização, tanto de desempenho quanto clínico. Vou falar um pouco agora sobre o papel de outras entidades, aqueles que têm autorização de mercado, a parte, de distribuidores e outros agentes. Como regulador, temos que trabalhar com todos esses grupos, mas, quem é que tem efetivamente que seguir a regulamentação? Podemos delegar este acompanhamento a alguma empresa local, e isto é algo que temos que levar em conta em relação, aliás, à autorização para uso no mercado. Se o representante local recebe informação, tem que, encaminhá-la ao produtor legal. Há interesses comerciais aqui. Talvez não seja do interesse daquele, representante levar adiante ou passar adiante a informação. As instruções, podem ser traduzidas numa linguagem mais acessível, mas se há uma mudança feita num produto pelo produtor, isto tem que ser transferido ao representante, portanto, é importante que os acordos de fornecimento sejam muito claros, descritivos e precisos. No final das contas, quem decide sobre a segurança de um produto? Os representantes podem ajudar a remover o produto do seu mercado. Portanto, é o produtor legal que tem a responsabilidade última de retirar o produto do mercado quando é o caso. Nós aqui temos nesta função um subindicador com diretrizes sobre as notificações por terceiros que não sejam os produtores legais. Qual é o meu papel como regulador? Vocês podem receber um feedback da sociedade, da população, e esta queixa pode ser encaminhada diretamente ao regulador, mas
Nós temos que determinar se o produto é seguro ou não. Então, recomendo que este feedback seja encaminhado imediatamente. Porque pode-se verificar se o produto tem autorização para o mercado. Se não for o caso, pode-se agir imediatamente. Mas se há autorização de uso no país e os operadores econômicos têm a licença, entra na sua legislação. Pode-se voltar como regulador ao produtor e dizer que vai examinar a situação e sugerir uma via de ação. O seu papel é revisar os relatórios para precisão científica, se são oportunos e se estão seguindo os procedimentos necessários. Eu não recebo, aliás, as provas que levariam a um falso negativo ou a invalidação dos resultados com o uso do dispositivo. Temos aqui, então, digamos que há um incidente com um paciente e isto nos leva a fazer algo e cada qual na sua posição. Não falamos de testes duplos por muitas razões. Não recomendamos o pré-teste antes do envio do produto. Testar custa muito. Tem-se que conhecer as técnicas dos testes e saber que haja uma validez científica para dizer que, de acordo com o teste, esse produto segue ou não as especificações. Ah, em relação a se a ação regulatória adicional é necessária. Se for necessária, pode levar até 6 meses, não se encontram as notificações e os relatórios. Aí é que nós emitimos uma nota de segurança ou notificações informativas quando se dá ao produtor tempo suficiente para fazer a própria investigação, coletar os dados e depois voltar a nós. Nós também talvez queiramos compartilhar essa informação, por isso é útil ter um meio de compartilhar a informação com outros reguladores, de preferência em uma página. É importante que todos os reguladores aqui presentes saibam da importância de ser fácil buscar esse tipo de informação e o que se considera seguro e não seguro. Como eu disse, os usuários podem se reportar diretamente aos reguladores, mas, em primeiro lugar, os usuários têm que saber que existem reguladores. No rótulo tem que, ou melhor, deveria haver informação, inclusive com ponto de contato, seja via e-mail, seja telefone. Eu não sei se os dispositivos médicos relatam a informação do regulador. É muito raro. Eu sei que na Europa existe esta situação de o produtor informar sobre contatos com reguladores, mas deve haver um meio, qualquer que seja, para que os usuários tenham acesso a essa informação de contato com reguladores. Um outro papel do regulador
depois, de verificar a questão de segurança, as informações colhidas em campo. Uma vez obtida esta informação, procuramos tendências. Temos que levar em conta a frequência de certos problemas, como falsos negativos ou mau funcionamento de algum dispositivo, a gravidade das consequências para o paciente, o impacto, o que está acontecendo e qual a gravidade do impacto. Sempre procuramos verificar o índice de óbitos, a questão também de diagnósticos errados, procurar padrões para determinados dispositivos e ou produtores. Às vezes há um problema de design, pode ser uma questão só de determinado lote que não funciona bem por alguma razão. Normalmente, isto ocorre quando há encomendas maciças e na correria para atender aos pedidos, e então nem tudo é bem verificado. E também verificar se para determinado produtor, tudo que se produz ali tem problemas. E também a questão do cumprimento da regulamentação. É muito difícil impor esta vigilância pós-comercialização, mas há uma maneira muito fácil de verificar o cumprimento das normas e padrões. Examinem como procedem, verifiquem a tecnologia que usam, usando a inteligência artificial, muitas vezes facilita esse trabalho. Em relação à questão, de redes de segurança, a OPAS é um excelente caminho para o MDRF tem muitos endereços eletrônicos em que se podem, verificar e solicitar uma correspondência. Por exemplo, do Reino Unido, eu recebo e-mails uma vez por semana e me inscrevo em outros membros do IMDRF, que é o Fórum Internacional de Reguladores Médicos, que tem toda essa informação e de que nós devemos participar. Para os produtos pré-qualificados, os produtores têm que se reportar à OMS. Aqui temos um sistema de que já existe há 12 anos, principalmente para medicamentos e vacinas, mas nos últimos 7 anos tem sido usado também para dispositivos de diagnóstico in vitro, ou IVDs na sigla em inglês, e em países em que não há dispositivos jurídicos para essa vigilância, esta via é utilizada. Tudo o que esta apresentação, aliás, está disponível também na versão em espanhol. Esta Este é um documento que foi atualizado em 2020, saiu primeiro em 2015. Temos esta a ferramenta de benchmarking ou de referência, depois temos cláusulas jurídicas, regulamentação e procedimentos. Este é uma espécie de manual
de diretrizes, não contém muito de cláusulas jurídicas, mas reflete a orientação ISO, que funciona muito na base do feedback dos clientes, e há também a norma ISO sobre vigilância pós-comercialização. Muito bem, então, vou projetar a outra apresentação que tem muito texto, mas eu creio que já mencionei alguns destaques. Aqui temos então as fichas técnicas. André já mencionou algumas no outro dia. Gostaria de apresentá-las num slide, sem entrar na ferramenta GBT em si, mas ainda pode-se baixar o manual, são umas 400 páginas. Eu uso bastante esse manual, mas vou destacar 6 indicadores no da função de controle da vigilância pós-comercialização. Então, temos aqui a vigilância no mercado e o controle e pós-comercialização. Isto segue o que vem ouvindo hoje e ouvirão amanhã. Então, estamos aqui com base em cláusulas jurídicas, regulamentação e diretrizes. Se não tivermos cláusulas jurídicas, jamais sairemos do nível de maturidade 1. Em relação à organização propriamente dita da autoridade, isto é importante. Será que temos recursos humanos suficientes para fazer essa vigilância? Há recursos humanos, portanto, necessários. Eu falei de cláusulas jurídicas, regulamentação e diretrizes, mas há procedimentos estabelecidos na autoridade para fazer a vigilância pós-comercialização, vigilância do mercado e controle. Depois, precisamos saber se há mecanismos para regular o desempenho e monitorá-lo e os resultados. Há vários prazos, uma semana, 15 dias, e se eu tenho esses períodos temporais, eu consigo me manter dentro deles e, finalmente, o mecanismo existe, há um mecanismo para promover a transparência, a responsabilização, etc., em relação aos indicadores. Eu vou mencionar, aprofundar um pouco aqui o primeiro indicador. Temos que estabelecer o papel da ARN em relação a como lidar com os dispositivos médicos subpadrão ou falsificados. Tem-se que ser capaz de dizer: esses são seguros, estes não são. Segundo conjunto de indicadores, os fabricantes têm que ter um sistema de vigilância pós-comercialização, relatórios de incidências, relatórios de campo. Temos que envolver os profissionais da saúde,
que usam esses dispositivos diariamente, de forma maciça. Eles, têm que ser estimulados a notificar. Eu prefiro um mandato de notificação, porque não se está regulamentando o profissional, estamos regulamentando o dispositivo. E se o profissional não notifica, nós não podemos regular. Eu sei que é muito muita responsabilidade para o profissional, portanto, a instituição onde aquele profissional trabalha é que deve ter esta obrigação. Os Estados Unidos agem um pouco diferentemente, mas isto leva a litigações, a litígios, aliás. Se o profissional não notifica, quando tem que notificar, entra-se em toda uma arena jurídica. Vou, passar muito, rapidamente sobre os próximos slides, mas vocês terão, acesso à apresentação, além de terem acesso à ferramenta GBT. Portanto, nós falamos aqui das ações corretivas, aqui na sétima, falamos sobre cláusulas jurídicas e regulamentação em relação a atividades de importação. E temos que, quando há doações de dispositivos médicos, tem que haver regulamentação nos portos de entrada para verificar esses dispositivos. Falamos também de promoção e marketing, aqui na 10. Tem que haver a regulamentação e cláusulas jurídicas para estabelecer um sistema único de identificar dispositivos e também o que fazer quando temos ações corretivas e temos que recomendar a destruição ou a eliminação total, seja como for, do dispositivo mágico. O produtor ou distribuidor serão responsabilizados se não o fizerem. Aqui temos que ser muito claros em relação quem faz o quê. Em- Isso varia de país para país. Há um organograma e o país pode acrescentar a um dos pontos do organograma a questão dos dispositivos médicos. Não importa onde nem sob quem, o importante é que haja. Há aqui a questão do pessoal competente suficiente. Deveres e responsabilidades devem ser muito claramente estabelecidos. Há um plano de treinamento, temos a IA, temos produtos que combinam uma parte de vestimenta com outro tipo de proteção e dispositivos. No PS4 aqui temos a questão de procedimentos e ferramentas para detecção e análise de tendências. Procedimentos têm que poder rever os relatórios, vários tipos de relatórios, relatórios de correção, de ação corretiva. Algumas dessas atuações são para o nível de maturidade 1, outras são para o nível de maturidade 3 ou 4. Não se espera que se comece lá em cima, mas tem que se começar com o nível 1.
Eu tenho que depender em especialistas de toda a natureza, eu não posso ser um especialista em tudo. E há 17 subindicadores, eu não vou passar por todos, mas é bem completo, como podem ver. Às vezes um documento se refere a vários, mas para que, tenham todos os conteúdos, separamos o conteúdo e tenho só mais 2 slides, tudo bem? Podemos passar um pouquinho do tempo. Esse daqui é sobre o monitoramento do seu desempenho. Nós sempre temos falta de pessoal, então é importante verificar os prazos, tomar decisões oportunas, usar bancos de dados, porque assim vão saber quando precisam de mais profissionais, quando precisam de um especialista para fechar uma lacuna. E o PS5 era sobre isso. E o PS6 é sobre a rede de reguladores, como podem comunicar informações que estão sobre sua autoridade com os peritos também. Você vê um problema e você diz para o perito: da próxima vez que você for lá, será que você pode ver se isso foi implementado, como foi dito? Eu vi no relatório que eles assinaram, disseram como fazer XYZ. Você pode, por favor, verificar? Então, esse tipo de comunicação. E há também um mecanismo para, ah, compartilhar informações com parceiros regionais e internacionais, isso é muito importante. É assim que nós ficamos sabendo daquilo que precisa ser feito, quando um dispositivo não deve ser mais utilizado. O compartilhamento no nível do incidente é bastante trabalhoso e às vezes não tem um valor ilimitado, mas podemos considerar. É preciso considerar que nós temos um sistema global de monitoramento e recebemos centenas de relatórios por ano. Nós sabemos que na Austrália são 20.000 notificações, nos Estados Unidos 200.000 notificações. Será que vamos ter que compartilhar tudo isso para todos os países? Então, podemos começar com as notificações sobre segurança em campo, por causa desse grande volume de informações. E seria isso então, muito obrigada.